você de alcançar a linha de chegada. Quando nossas limitações definem nosso futuro, estamos recusando a transformação que Deus quer fazer em nós, através de nós. Quando nossa mente vê barreiras, Deus vê potencial. Davi era um simples pastor de ovelhas, mas confiando no propósito que Deus tinha para ele, venceu seus desafios e se tornou um campeão improvável. Já Saul foi chamado para ser rei, mas deixou que suas inseguranças o limitassem. E por isso, nunca alcançou a grandeza que Deus tinha planejado para ele. Quem você quer ser? Deus te chama para ir além. Nessa jornada, você pode ser o seu maior obstáculo. A linha de chegada está à frente. É hora de decisão. Bom estar com vocês aqui, né? E eu quero desafiar você, como disse o pastor Juninho, a ser extremamente generoso. Eu sou extremamente generoso, eu não sou apegado a nada. Você já deve ter me visto andando de moto. Ganhei essa camisa agora aqui, né? Se você me viu andando de moto, essa moto não é minha, essa moto é de um amigo que falou: Pedrão, você fica usando a moto, depois a gente acerta. Fazem 6 anos que eu ando com essa moto, né? Ele quis dar, mas ficou sem graça, que ele talvez eu não aceitasse, né? Então ele falou: vai usando, depois a gente vê, né? Uma bênção, eu não compraria uma moto dessa nunca, né? Mas Deus presenteia a gente com esse carinho. E a gente tem falado aqui nesses dias sobre os improváveis, né? Aquelas pessoas que do nada ou do tudo são extremamente usadas por Deus. Nós falamos de Moisés, que era um fugitivo, um assassino, que não quis encarar a realidade, e Deus pegou Moisés, ele tentou dizer que não tinha como, ele tentou fugir por mais de 4 vezes. Eu tenho problema na fala, eu tenho problema disso, o povo não vai acreditar, mas Deus chegou para ele e falou assim: cara, eu vou usar você. E eu quero dizer que você é um improvável nas mãos de Deus, porque não é você que vai fazer, é Ele. Eu sou um improvável. Eu nunca pensei em ser pastor na minha vida, nunca fez parte da minha programação de vida me tornar pastor, né? Então eu trabalhava, vendia plano de saúde, depois montei um plano de saúde, falei assim: cara, vou ficar por aqui. Deus foi me incomodando, fui estudar teologia. Todos os meus amigos: você vai ser o quê? Pastor, você vai ser o quê? Eu falei: não sei, né? Quer ser pastor? Não. E olha onde é que eu estou. Aqui, tá vendo? Deus é o Deus do improvável, e Ele toca nos corações, fez perder o desejo por mundo corporativo e um amor enorme por todos vocês aqui, né? Um amor em cuidar das ovelhas, poder ajudar, alimentar e trazer um pouco da palavra de Deus. Bom, eu gosto muito a homilética, que é homilia, né? A arte de pregar ou preparar uma pregação. Eu faço diferente. Até um professor meu disse que ia escrever um livro dizendo a nova homilética, né? Porque eu não gosto de pregar, porque geralmente o pastor prega partindo do pressuposto que você tem que conhecer a Bíblia. Talvez seja a primeira vez que você esteja aqui, não tem noção da Bíblia, mesmo que você esteja na igreja há algum tempo, também você não é obrigado a saber todas as histórias. Por isso eu quero investir um tempo em você e trazer você, que é importantíssimo, a hermenêutica, que é trazer você para o momento histórico, social, que a gente vai tratar no dia de hoje. O improvável de hoje é um cara chamado Gideão. Gideão viveu num período que era chamado período de juízes. E o tema dessa manhã é: Deus vê o seu potencial. Acredita nisso? Diga amém. Deus vê o teu potencial, você tem potencial, mas não é você que vai fazer, é Deus quem vai fazer através de você. Para entender um pouquinho dessa história, o povo de Israel ficou... Os cultos de quarta-feira são assim, viu, gente? São estudos, são didáticos. Estou dando um spoiler para você que não vem na quarta, tem perdido. O povo saiu de Canaã, aqui na época de Jacó. Abraão, Isaac e Jacó foram criados neste lugar, terra prometida. Houve fome no mundo, eles vieram para Gozém, ficaram aqui morando porque José era o vice-faraó do Egito. A Bíblia diz que um dia
Um faraó que surgiu esqueceu da história de José e escraviza. Nesse momento, eles são chamados de hebreus. Então, na Bíblia, o judeu é tratado de 3 formas. É chamado de hebreu nesse período aqui. Quando eles entram na Terra Prometida, são chamados de israelitas, porque são da tribo de Israel, Jacó, israelita. E depois que Salomão morre, há uma divisão do reino entre norte e sul. A Judá permanece, continua, eles são chamados de judeus. Então, judeus somente após a divisão do reino. Então, hebreu, israelita e judeu é a forma como a Bíblia trata para você saber a história. Permaneceram aqui 40 anos, Deus estava ensinando o povo a se relacionar com ele. E o propósito de Deus era que funcionasse o teocentrismo. Então, o teocentrismo é Deus no meio, né, e o povo em volta. E ele foi ensinando isso nos 40 anos de peregrinação pelo deserto. Então, quem ditava a norma de onde seria montado o tabernáculo, que é isso aqui, aonde seria montado, era a Arca da Aliança, que era a presença de Deus. Dentro da Arca da Aliança tinha as 2 tábuas da lei, os 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu escolhendo eles para serem os sacerdotes, e tinha também um pouco do maná para que eles se lembrassem da provisão do Senhor, é o que tinha dentro da arca. Eles então andavam com a arca, não poderia botar a mão, e tinha uma coluna, né, de fogo em cima da arca. E eles então paravam, quando a coluna parava, eles paravam, baixavam a arca e começavam a montagem de tudo a partir do Senhor. Inclusive as tribos. Elas foram divididas em 12, eram 12 filhos de Jacó. Ele adotou 2 de José, Manassés e Efraim, por isso 12. E aí montava, tipo assim, aqui fica Judá, aqui fica Dan, Naftali, Gade, Ruben. As tribos se posicionavam a partir do momento em que Deus parava. É a mesma forma, Deus quer ensinar você que Deus precisa ser o centro da sua vida. E não o periférico, ou alguém que você só recorra quando as coisas não acontecem. Procure ser guiado por Deus. Procure ser dirigido por Deus. Ter a sua vida guiada por Ele. E aí o povo, então, depois da peregrinação no deserto e dessa organização, eles se organizam e estabelecem aqui nessa área chamada de Canaã, né? Hoje, diferente, aqui você tem o Rio Jordão, Mar da Galileia, 200 metros abaixo do nível do mar, Mar Morto, 400 metros abaixo do nível do mar. Do lado de cá, hoje, é Jordânia, lado de cá, Israel. Não nessa totalidade, porque tem os territórios ocupados, chamados Cisjordânia. Aqui fica o Líbano, a Síria fica aqui, né? Aqui, Filisteu é a faixa de Gaza, e aqui fica o Egito. Então, aqui, o pessoal entrou, e nessa época, não era monarquia, Moisés tinha morrido, Josué morreu. Josué falou, agora está com vocês, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que cada um vai fazer está por conta de vocês. Então, as tribos aqui se dividiam. Surge o livro de Juízes. O juiz era uma espécie de governador, autoridade. Era a pessoa que decidia as questões que porventura existissem. Nesse período, quando Deus falou assim, quando vocês entrarem na terra prometida, mata todo mundo, mata a mulher, mata a criança, mata todo mundo, muitas pessoas não entendem, né? E realmente é difícil você pegar um Deus que manda matar as pessoas e Jesus no Novo Testamento, se der um tapa na cara, vira outra face. Isso deu uma polêmica na teologia. No ano 90, um teólogo chamado Marcion, ele definiu teologicamente que tinham 2 deuses. Um Deus no Antigo Testamento e nasceu um novo Deus para o novo. Uma besteira. O que acontece é o contexto histórico-social. Deus só era conhecido por aquele povo, naquela época, naquele momento de história, só era conhecido através da força. Força. Então só ia entender assim, destrói tudo, acaba com tudo. Aí os outros povos diziam, o Deus de Israel, é o que você encontra na Bíblia. O Deus de Israel é poderoso, o Deus de Israel. Então ele, quando mandava fazer isso, havia uma conotação em toda a cultura oriental, não somente Israel, a Iraque, né, Babilônia, Pérsia, que é o Irã. Eles então pegam aqui nesse negócio e entendem o seguinte, nós vamos para o campo de batalha. Você ia com brasão aqui, levando, né, simbolizando o Deus que você serve. E quando a gente lutava no campo, os deuses lutavam no céu. Entendeu? Era essa a conotação. Refletia aqui na terra o que acontecia no céu. Então, se o meu Deus está batendo no seu Deus, eu estou batendo em você. Por isso a força.
ok? Era a única forma que as pessoas iam entender o poder de Deus. E aí então eles entram na terra, Deus falou assim, e não fica com as mulheres cananitas, porque elas vão seduzir vocês e vocês vão adorar outros deuses. Eles vieram, falou, cara, por que eu vou, a mão de obra, vou deixar por aqui? Eles casaram com as mulheres cananitas e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Quando você lê o livro de Juízes, eles eram oprimidos por outros povos, aí eles pediam perdão a Deus, clamavam a Deus, Deus ouvia a oração e Deus levantava um juiz. E esse cara libertava não toda a nação, mas parte dela, ok? Parte da nação. Aí tem Sansão, Débora, Jefté, Otoniel, Gideão, que é o personagem de hoje. Só para você entender, Gideão, ele era da tribo de Manassés, que é essa tribo aqui que foi dividida, né? Ficou um lado do rio, uma porção para lá, outra para cá. E quem participou desse momento, dessa batalha, foi a tribo de Naftali, Aser e Zebulon. Essas três tribos. Então, quando você lê Juízes, capítulo 6, ele pegou e juntou essa tribo aqui para lutar contra os midianitas. Os midianitas e amalequitas. O que eles faziam? Deixavam você plantar a terra, você plantava, cultivava, etc. e tal. Na hora da colheita, eles vinham, e a Bíblia fala que eles eram numerosos, o exército, como um gafanhoto, né? Uma nuvem de gafanhoto. Eles vinham e levavam tudo. Você plantou, levava tudo, trigo, animais, e Israel estava padecendo. E aí eles oraram pedindo a ajuda de Deus. Deus então envia um anjo, um profeta primeiro, e o profeta fala para eles, o profeta é aquele que acusa o erro. Falou assim, vocês se lembram como Deus libertou vocês do Egito? Tirou vocês do Egito, como conduziu pelo deserto, a orientação que ele deu para que vocês não se misturassem, mas vocês foram teimosos e obedeceram, né? Mas Deus ouviu a oração de vocês. Aí vem um anjo. E esse anjo aparece e tem um cara chamado Gideão. Mas o improvável do improvável, pense num cara frouxo, Gideão, ok? Ele então pega e está malhando trigo, né? Separando ali as sementes, no lugar de fazer uva, vinho. Né? Ele está lá malhando trigo escondido, porque tinha medo que os midianitas o vissem. Ele está escondido. O anjo aparece para ele e fala assim, Gideão, eu vou usar você para libertar o meu povo. Aí Gideão fala assim, desculpa amigo, o senhor mandou o WhatsApp errado, o e-mail veio errado. Deixa eu dizer, a minha tribo é confusa, porque ela é misturada. A minha família, de todas as tribos, é a mais pobre. E da minha família, que é mais pobre, eu sou o mais frouxo. Eu sou o muquirana. Ele disse, eu sou o menos importante, sou eu. Então, com certeza, o senhor bateu na porta errada. Mas Deus é o Deus do improvável. Na hora que ele aparece a Gideão, eu vou usar, ele já chega e diz assim, você é corajoso. E não era. Por quê? Deus vê o que você não vê. Deus vê em você potencial. Ele vê que você pode fazer muito mais. E aí, Gideão, o anjo chegou e falou com ele. Falou assim, deixa só para ver se... deixa eu pegar uma oferta. Foi lá pegar uma oferta, o anjo fala, traz pão e carne. Ele pega e traz, o anjo fala, bota em cima da pedra. Ele bota, o anjo pega a vara, encosta na pedra. A pedra pega fogo e consome o altar. Aí Gideão se ajoelha, fica preocupado porque ele conversou com o anjo. Ele fala, vi Deus, vou morrer. Aí a voz do Senhor fala, não vai morrer, fique tranquilo, tudo vai dar certo. E aí pega e fala assim, vou usar você, Gideão, para você libertar o meu povo, né, e conseguir tirar o pessoal dessa situação a qual eles vivem. E aí Gideão começa com essa, não tenho condição, não tenho como. E aí o anjo fala, faz o seguinte, você precisa arrumar a sua vida. Porque existem dois altares, o altar ao Deus Baal e à deusa Aserá. Então você vai pegar, destrói esses altares, que são do seu pai. Você pega essa lenha e pega um touro de 7 anos e oferece para mim sacrifícios. E aí Gideão foi à noite, porque ele tinha medo. Pegou 10 empregados, foi de noite, pegou, derrubou os negócios, blá, blá, blá. No dia seguinte a galera veio e falou, quem é que tirou o nosso Deus aqui? Quem tirou o Deus Baal e pai? E começou aquela confusão. Todo mundo tem um sinão de fofoqueiro, né? Ou seja, Gideão fez escondido, mas provavelmente um dos amigos dele, né? São sempre os amigos que traem a gente. Aí ele chega e fala assim, foi Gideão,
E aí vão matar Gideão, vão matar. O pai de Gideão chega e fala assim, só, se Baal é Deus, deixa que ele se defenda. Se ele é Deus, não precisa defender ele, deixa que ele se defenda. Né? E aí o nome de Gideão foi mudado para Jerubaal, ou seja, né, que Baal se defenda, significava o nome dele. E aí Gideão vai, depois de fazer essa faxina, parte para o negócio, e aí toca a corneta para poder juntar a galera dessa região aqui. E ele junta um exército de 32 mil pessoas. 32 mil pessoas. E aí Deus chega para ele e fala assim, é muito para mim, não preciso disso tudo. Porque se eu der a vitória para vocês, vocês vão achar que foram vocês que conseguiram. Não fui eu que agi. E nesse mesmo momento, Gideão, ainda inseguro, chegou para Deus e falou assim, Senhor, se realmente o Senhor quer me usar, etc e tal, e quer que eu faça negócio, eu vou botar aqui um pote aqui com lã dentro e eu vou fazer um pedido. Que a lã fique molhada e que ao redor fique seco. Seco, não cai, não tem orvalho, nada. No dia seguinte ele chega lá, ele pega a lã, espreme, toda molhada, e em volta tudo seco. Aí ele falou assim, se não for pedir demais, eu se fosse Deus tinha detonado. Já, sabe como é que é? Eu falo, cara, você é pra lá de improvável, né? Porque a gente, às vezes, a gente perde mais tempo com quem não quer ser ajudado do que com quem quer, às vezes, né? E aí ele chega e fala assim, agora eu vou fazer o seguinte, faz diferente, para eu ter certeza mesmo. Então é o seguinte, agora a lã vai ficar seca e ao redor vai ficar tudo molhado. E aí no dia seguinte a mesma coisa aconteceu. E aí Deus chega e fala assim, 32 mil, são muitos. Aí Deus fala para Gideão, Gideão, pergunta quem está com medo que possa ir embora. Quem está com medo vai embora, não quero que vá para a guerra. E aí 22 mil pessoas foram embora, estava com medo. 22 mil pessoas foram embora, ficaram 10 mil. E aí Deus ainda falou assim, é muito ainda. Eu quero menos, para poder mostrar o meu poder para vocês. E aí ele leva ali na fonte de Arode, é esse lugar aqui, que a gente vai fazer essa viagem para Israel, amém? Deixa o pessoal parar de matar os caras lá, né, líder de não sei o quê, é um rolo. Aí, aqui, essa é a fonte de Arode, foi nessa fonte aqui que eles beberam. E aí Deus falou assim, quem beber e lamber água igual cachorro, pegar, baixar e ficar lambendo, manda embora. Agora o cara que estiver aqui, que pegar a água e trouxer até a boca, você fica com esses caras. 9.700 soldados foram dispensados. Ficaram 300. Eu fui um dos valentes e tem outra pessoa também. Solta o vídeo aí. Olha lá, queria também beber a água. Ó. Você é valente, Marisa! Aí. Ficava difícil para ela baixar, né? Aí ela falou, eu quero também. E aí, pega então os 300, e aí Gideão ainda está com medo. Você acredita? Aí Gideão ainda está com medo. Aí Deus fala assim, faz o seguinte, vai lá no acampamento de Midianitas e ouve o que eles estão falando. Ele vai quietinho, chega lá, na hora que ele chega lá, os caras estão falando assim, soldado com o outro. Fala assim, cara, eu tive um sonho e vi que nós estávamos sendo destruídos por Gideão. O cara teve um sonho e falou assim, Deus está com eles. E aí Gideão ouviu, aí ele falou, agora é sério mesmo a parada, né? Agora vai, né? E aí então ele pega e vai, os 300, arma inusitada, não foi flecha, não foi espada, não foi nada, porque vocês lutarão e não terão que fazer nada, o Senhor dará a vitória. Eles então pegam e levam um jarro de óleo numa mão e levam a corneta na outra, né? E tinha tocha, estava acesa esse jarro. E aí ele falou assim, quando chegar a hora e vocês ouvirem o som da corneta, quebrem o jarro, gritem, né, por Deus e por Gideão, e toca a corneta. Os 300 se espalharam em grupos de 100, bateram, e aí o que aconteceu? Os midianitas piraram, e eles começaram a matar uns aos outros. Os caras acordaram assustados, aí começou a lutar com ele mesmo. E os 300 olhando, os caras se matando, entendeu? E aí Deus deu a vitória a Gideão, sem o povo fazer nada, não deram uma flechada, não pegaram a espada. Ou seja, Deus fez e Deus quer fazer a mesma coisa na sua vida, entendeu? Eu sei que você pode ter os seus medos, as coisas todas, mas Deus vai ajudar você a vencer todos os desafios. Crê nisso, diga amém.
Então abra sua Bíblia em Juízes 6,14. Deu para entender? Juiz, Gideão, a história dele toda, a gente deu um banhozinho, aí a gente vai agora pegar os principais pontos que servem para a nossa vida. Em Juízes 6,14, assim: então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Então voltou para o acampamento israelita, 7,15, e disse: levantem-se, o Senhor Deus entregou o exército dos midianitas nas mãos de você. Presta atenção, nunca foi você, sempre foi Deus. Não é você, é Deus quem pode mudar a sua história. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra lida. Pedimos que Teu Espírito Santo possa falar conosco de maneira especial. Eu oro em nome de Jesus. Amém. É normal a gente pensar que não somos capazes, que não vamos conseguir. Na maioria das vezes você se esconde, mas Deus te acha. Deus te acha, e além de achar, Deus te encoraja. É legal, né? Porque Ele chega, você já está ali com medo, tal. Deus vai, pega você, levanta você e Ele te encoraja. Eu quero dizer, e eu quero encorajar você, você é um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Você é um Gideão, você é uma pessoa para ser usada por Deus em todos os lugares. Não é você quem vai fazer, não são 32 mil pessoas, 10 mil pessoas, é você quem vai fazer a diferença. E o texto diz assim: o seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas escondidos para que os midianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: você é corajoso, o Senhor está com você. Ele não era corajoso, mas Deus viu o que ninguém vê. Ele vê o potencial da pessoa. E ele olhou para Gideão, que depois a gente viu, né? Ele tentou: eu sou o menos importante, eu sou o mais fraco, eu sou isso, eu sou aquilo. E Deus falou assim: eu vou usar você. É interessante como muitas pessoas, às vezes estejam na igreja, demoram para ter um encontro verdadeiro com Deus. Precisa de prova. Deus, prova que você me ama. Bota a lã, tira a lã, molha dentro, molha fora. Vai ouvir o que as pessoas estão falando. Aqui Gideão estava apavorado, trabalhando escondido. Eles estavam sendo detonados pelos seus inimigos. O anjo aparece e diz: você é corajoso, eu vou usar você, relaxa, deixe que eu te ajudo. Existem momentos na vida que você tem que soltar o freio de mão e deixar Deus pilotar a sua vida. Sabe o avião quando liga o piloto automático e ele vai? É isso. Você precisa aprender a ligar o piloto automático da sua vida e permitir com que Deus conduza a sua vida. Eu entendo que os tempos atuais, você precisa ser um mini Deus da sua vida. É você que o teu futuro está nas mãos de quem? Na tua. Você tem que trabalhar, você tem que juntar dinheiro. Você vai fazer, está nas tuas mãos, o futuro. Isso é um erro, o futuro está nas mãos de Deus. É Deus quem vai cuidar da sua família, é Deus quem vai cuidar dos seus filhos. É Deus, não é, gente? Sim ou não? Então, pouca gente está acreditando que Deus vai, né? Então, é Ele quem vai fazer. Então, a gente tenta ocupar o papel de Deus e acabamos ficando pelo caminho. E eu quero dizer para você que está aqui hoje conosco, Deus acredita em você. Deus acredita em você. Deus vê em você o que você não consegue ver. Você é capaz de ouvir a voz de Deus dizendo para você: você é forte e corajoso. Segundo lugar, Deus e somente Deus pode virar o jogo. Né? É muito comum as pessoas falarem: pastor, minha situação, não tem jeito. Deus, Ele tem essa capacidade de reverter, sabe? Uma ligação, uma pessoa, e muda tudo, né? O que eu já vi como pastor, os milagres que Deus realiza é algo assustador. Então, muitas vezes nós não acreditamos que a situação possa ser resolvida, mas Deus acredita. E Ele espera que você simplesmente confie nele. Olha o que diz Juízes 6, 14 e 15. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: você pode fazer isso
porque eu o ajudarei. Ah, que coisa linda, né? Então você pode fazer isso, porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Tudo para Gideão era ruim, tudo era difícil. Eu sou o menor, eu sou o mais fraco, eu não vou conseguir. E não vai. Porque se você já entrar na batalha já perdido, derrotado, as coisas não acontecem. Você sozinho, a vida é ladeira abaixo. Sabe, precisamos dar lugar para Deus agir na nossa vida, dar a liberdade para Ele nos proteger, nos conduzir. E Ele diz, eu estarei com você todos os dias, eu vou lutar por você. Só que nós muitas vezes impedimos o agir de Deus. Eu quero convidar você, nessa manhã, a confiar mais em Deus e menos em você. A pegar as suas lutas e entregar nas mãos de Deus. É Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos dá vitória, é Ele quem pode fazer a diferença, é Ele quem pode reverter toda e qualquer situação, sabe? A Bíblia diz que Ele dá força ao cansado, Ele é o braço forte que está estendido, é Ele que abre o mar, é Ele que faz o pão cair do céu, é Ele quem faz a água brotar da rocha, é Ele. E eu quero dizer para você, mais de Deus e menos de você na sua vida. Sabe, é a solução para que tudo aconteça. Eu pergunto, você é capaz de confiar em Deus? Você é capaz de permitir com que Deus ajude você? Você consegue dar essa autorização para que Deus caminhe com você, conduzindo a sua vida? Terceiro lugar, algo importante que poucas pessoas fazem, eliminar tudo o que te afasta de Deus. Gente, elimina tudo que possa te afastar de Deus. Sabe, não dê brecha por inimigo. A Bíblia diz assim, não dê oportunidade para ser tentado pelo diabo. Não dê oportunidade ao diabo. E aí você é casado e fica fazendo graça com a mulher dos outros. Está cheirosa, está bonita, cortou o cabelo. Mas olhar para sua mulher. Cheirosa é a sua mulher, bonita é a sua mulher. Entendeu? Aí fala para o negócio para uma mulher dessa. A mulher está carente lá, né? Aí dá um rolo depois, e aí você vai dizer, mas por quê? É igual quando eu fazia parte de uma igreja, na hora do apelo as pessoas vinham à frente. E aí a orientação que nós tínhamos é homem com homem, mulher com mulher. Para não achar que está alguma coisa. E aí eu estou sentado, sempre sentei na frente, porque eu era um aluno muito fraco, então eu sempre sentava aqui na frente. Aí estou sentadinho aqui no meu lugar, veio uma moça à frente, né, uma moça gordinha e tal, ela veio aqui, e aí ela chorando copiosamente, mas chorando de babá. E não tinha ninguém, não tinha uma mulher ali perto para botar a mão nela. Eu fui, coloquei a mão sobre ela, né? Coloquei a mão sobre ela. Ela olhou para mim, eu garotão, cabelo, fortinho, sarado. Aí eu botei a mão nela, ela olhou para mim, aí ficou fazendo carinho na minha mão, eu digo, eu só estou aqui que você está chorando, pomba, né? Aí eu queria ir embora, né? Falei assim, vou deixar a mulher no vácuo. Então, a gente precisa eliminar tudo que te afasta de Deus. Então, não dê lugar ao diabo, sabe? Seja prudente, seja cauteloso, sabe? Não haja de qualquer forma, né? E aí, o que Deus manda Gideão fazer para poder dar vitória a ele? Talvez as coisas ainda não aconteceram na sua vida porque você tem coisas que precisam ser destruídas. Diz aqui, naquela noite, o Senhor disse a Gideão, leve o touro que pertence a seu pai e outro touro de 7 anos e derrube o altar do deus Baal, que é do seu pai, e também o poste da deusa Aserá, que está ao seu lado. Nesse lugar alto e seguro, faça para o Senhor, seu Deus, um altar de pedras bem arrumadas. Deus não é um Deus de qualquer coisa, não. Faz um altar, mas faz um negócio bonito. Né? Depois pegue o segundo touro e a madeira do poste será arrancada e queime tudo no altar como sacrifício. Gideão levou 10 dos seus empregados e fez com que o Senhor tinha dito. Porém, como estava com medo da sua família, do povo, da cidade, em vez de fazer isso de dia, fez isso de noite. É interessante, né? Porque Deus falou assim, eu vou usar você, você é corajoso, eu tenho um plano para a sua vida. Mas posso fazer um pedido? Elimina tudo que te afasta de Deus. Tira tudo. Sabe quais são os pecados que você comete, que você sabe que tem desagradado a Deus? Desagrada até você. Mas você, às vezes, não tem controle e domínio.
Porque existem pecados, segundo David Wilkerson, né, um pastor, dizendo assim, que eles estão incorporados, já faz parte, a gente já não considera mais pecado, chamado pecado de estimação. Então você já fala, não, mas é assim mesmo, a vida não tem jeito. E é interessante, porque para usar Gideão, Deus falou, destrói aquilo que está ocupando o meu lugar. O que tem ocupado o lugar de Deus na sua vida? Qual é o lugar que Deus ocupa? Quais são os pecados? Porque a pessoa quer andar com Deus, quer segurar na mão de Jesus, mas não quer largar das coisas que faz errada, desbocado, mulherengo, beberrão, faz as coisas que não deve. E aí depois diz, poxa, Deus se esqueceu de mim, Deus não me ouve. E eu preciso te dizer, não vai ouvir se você não arrumar a sua vida. A Bíblia fala, Jesus com João, com Nicodemos, né, no Evangelho de João, dizendo assim, necessário é nascer de novo. Ou seja, as coisas que da carne é da carne, que é nascido do Espírito, é nascido do Espírito. Gideão foi usado porque ele arrumou a sua vida com Deus. Sabe, isso precisa acontecer na sua vida também. Um rompimento abrupto com o pecado. Faça o mesmo na sua vida. Depois que Gideão pegou, destruiu os altares da sua família, diz o texto em Juízes 6:34, e o Espírito do Senhor dominou Gideão. O Espírito do Senhor dominou Gideão e ele começa a arrumar. Ele primeiro organizou a sua vida com Deus, para depois pensar em organizar o seu exército. Nós temos invertido as coisas. Deus não ocupa o lugar de proeminência na nossa vida. Deus, ele é aquela pessoa que está encostada lá e eu vou tocando a minha vida. Quando não consigo, aí eu chego, Deus, será que o Senhor pode dar uma força lá? Inverte isso. Coloque Deus em primeiro lugar e vai seguindo naquilo que Ele quer. As pessoas fazem o que querem e dizem, Deus mandou. E Deus não mandou coisa nenhuma. Deus está falando para você não seguir por esse caminho. Resolva hoje todas as suas pendências espirituais. Elimine tudo que te afasta de Deus. Faça isso hoje, faça isso agora. Quarto e último lugar, Deus precisa de pouco para realizar muito. Sabe, Deus não precisa de muita coisa para realizar uma transformação na sua vida. Ele precisa de honestidade. Ele precisa que você diga não ao pecado. Ele precisa que você elimine todas as coisas que te afastam de Deus. O salário do pecado é a morte. Morte é a ausência de Deus. A morte é a separação de Deus. E aí, o texto de Juízes 6, verso 2, o Senhor Deus disse a Gideão, você tem gente demais, e por isso não posso deixar que vocês derrotem os medianitas. Se eu deixasse, vocês poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda. Querido, Deus é o único que tem poder para mudar a sua vida. O exército dos medianitas, depois você lê Juízes 6 e 7, diz que era como gafanhoto, era imbatível, 7 anos, não teve como eles se organizarem. Politicamente, militarmente, eles não conseguiram, eles ficaram presos. 7 anos, trabalhando escondido, e aí a pessoa vindo, pegando as coisas, roubando, saqueando. E eles não resolveram, quem resolveu? Deus. Deus ouviu o clamor, Deus veio. E aí ele fala, corrija a sua vida, que eu vou mudar a sua história. Sabe, Deus precisa de pouco para fazer muito. 32 mil soldados, Deus poderia ter usado. Algumas batalhas da Bíblia nós não sabemos quantas pessoas eram. Mas aqui tem 32 mil, Deus falou, é muito, vocês vão achar que foram vocês. 22 mil foram embora, 10 mil, Deus falou, é muito. Por quê? Ele precisa de pouco para realizar muito. Sabe, um pouco de fé, um pouco de dependência, um pouco de esperança, de paciência. Esperar Deus agir. Deus pega 300 pessoas. E o exército dos medianitas mataram a si próprios. Fico imaginando, se eu sou um dos 300 olhando, os caras estão se matando, a gente não está fazendo nada. Eles estão se matando sozinhos. Por quê? Deus é o nosso Senhor, ou pelo menos precisa ser. Sabe, Deus precisa de você de pouca coisa. Ele precisa um pouco de fé, um pouco de coragem, um pouco de confiança. E eu queria convidar você hoje
a confiar mais em Deus e menos em você. Você é um improvável. Você pode estar fugindo de Deus, se escondendo de Deus, mas hoje Deus vai atrás de você. E eu queria orar contigo. Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça. E eu queria orar com você e por você que está aqui conosco. E você hoje quer se posicionar, porque a vida é de quem se posiciona. Mas você quer se posicionar ao lado de Deus, porque é Ele quem pode ajudar você. É Ele quem pode fazer a diferença. E eu quero convidar você que está em casa agora, assistindo o culto online. Se você quer entregar sua vida a Jesus pela primeira vez, escreva: eu aceito. Eu quero orar pela sua vida. E eu quero abrir oportunidade para você que está aqui hoje, nessa manhã, que está lutando as batalhas da vida com 32 mil, com 10 mil. Você não precisa, você só precisa de Deus. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. É Ele quem segura o teu fardo, é Ele que disse que estará com você todos os dias, até a consumação do século. E eu pergunto, se alguém aqui nessa manhã, nesse auditório, gostaria de entregar a sua vida a Jesus pela primeira vez, sinaliza para mim, faz assim com a sua mão, você estará autorizando Jesus a tomar conta da sua vida. Deus abençoe lá atrás. Tu és santo. Obrigado, Senhor, porque Tu enviaste o Teu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados e nos dar a vida eterna nos céus e o relacionamento profundo contigo. Que hoje, Senhor, as coisas velhas passem, tudo aquilo que porventura esteja atrapalhando o relacionamento contigo, caia por terra agora em nome de Jesus. Tira qualquer desejo, vontade que não vem dos céus. Fortalece o Teu povo, mostra o Teu caminho, estende a Tua mão. Abençoe, Senhor, a nossa semana. Abençoe, Senhor, o mês de agosto. Que seja um mês profundamente abençoado, repleto da Tua presença. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso de Deus Pai, a comunhão, a consolação, o poder, a alegria, a presença do Espírito Santo seja derramada sobre você, sobre toda a tua casa, sobre toda a tua família, sobre esta igreja de Jesus chamada Seberrio e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.